Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tenho mais 5 dicas de pronúncia para você que quer falar com fluência. Mas antes, chame a nossa vinheta. Então é isso aí, pessoal, mais 5 dicas. A primeira dica de hoje são as palavras que terminam com a letra K. Tá? Uma dica bem tranquila, não é difícil a pronúncia, mas a gente tem a tendência de adicionar letras depois da letra K nas seguintes palavras. Ask, k, beleza? Tem esse som k. Não diga ask, tá? Ou qualquer outra coisa, ask, tá? Se você quer pedir ou perguntar alguma coisa. As seguintes palavras, pork, porco, pork, tá? Week, semana, week, não wiki, ou alguma coisa assim. Task, mask, a própria palavra book, tá? Não book ou mask, alguma coisa assim. Então, termine na letra K e não adicione nada mais, beleza? A dica número 2 é um pouco diferente, mas eu resolvi colocá-la aqui também porque eu a vejo com muita frequência. Quando alunos estão contando um caso, relatando algum fato, eles têm uma certa tendência de prolongar algumas palavras. Por exemplo, na seguinte frase: I went home and took a shower. Tá? Sabe quando você está pensando no que falar, na próxima palavra? Então, até essa palavra chegar no pensamento, a palavra anterior é estendida. Vocês perceberam? Por exemplo, I went... né, eu só disse, eu fui para casa e tomei um banho. Então, I went, não é I went de pensamento, I went, tá? I went home. I went home. Não, I went home and, olha eu prolongando o and took a shower, tá? E eu sei que alguns professores de inglês aqui vão se relacionar com isso porque já ouviram. Então, I went home. Não. Se você quer pensar e quer emitir algum som enquanto você pensa, faça da seguinte maneira. I went home and took a shower. And took a shower. Eu recomendaria não fazer som nenhum, beleza? Pense antes de falar, claro, para tudo. Mas, normalmente no inglês você vê americanos fazendo isso. O som de tá? Não quer dizer que você tem que imitá-los, mas não prolongue as palavras, por favor. Dica número 3, ou 3, não 3, é com relação às seguintes palavras. São muito temidas. Tá? As pessoas têm medo de falar as seguintes palavras. Eu vejo até radialistas errarem. Tá? Você está dirigindo o seu carro e você ouve isso, dá até dor no seu ouvido, mas elas são realmente difíceis de ser faladas e eu vou passar essa dica para vocês. Tá? As seguintes palavras: world, squirrel, swirl, ou até propriamente a palavra girl. Beleza? Difícil, né? A língua enrola aqui dentro da boca. Girl, tá? Eu ouço muitas vezes as pessoas falarem girl ou grel, sei lá, nem sei como, mas girl é bastante ouvido. Ou world para world. Tá vendo a diferença? World. Você vê a minha língua enrolando? Bom, uma dica que eu posso dar é o seguinte, é treinar bastante, vá em frente ao espelho, treine e ouça essas palavras muitas vezes, porque é ouvindo que você pega a prática e praticando, claro, que você pega a fluência, tá? Mas world, tá? Começa com w, faça comigo. Depois o R, depois l, olha a língua, l. Então junta, vai falando devagar até você pegar a prática. World. Tá? Claro que você não precisa dessa ênfase no D no final, mas world. Girl. Pense até na palavra girl com um A com acento circunflexo como esse, ou então o som de GU, que no inglês é G. Pense no girl como um GU, G-U-R-L. Talvez isso ajude. Girl, 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 squirrel. Beleza? Swirl,
swirl. Parece meio ficar fazendo isso, né? Espero que seu vizinho não esteja assistindo você pela janela fazendo esses sons, tá? Mas treine, swirl, girl. Mexa a língua, mexa com a sua boca. Não fique parado falando world, tá? World. Até que soou bem dessa maneira. A dica número 4 é com relação a algumas exceções da língua inglesa. Por que eu digo exceções? Pelo seguinte motivo. Por exemplo, na palavra cut, C-U-T, as letras C-U-T juntas, tem um som aberto, como se fosse um A. Cut, certo? Cortar. Mas na palavra com as letras P-U-T, que é quase idêntica, só vai mudar o C pelo P, o som é diferente. Por quê, professor? Porque é assim, tá? P-U-T tem um som de put, do verbo pôr, tá? Put your hands up. Put, tá? Não but, tá? Porque às vezes a gente tem a tendência de querer descobrir o som das palavras ao aprender o idioma, o que é saudável, mesmo antes de ouvi-las, tá? Mas não é put, mas sim put. Outra palavra, bush, não bush. Eu ouço muito isso, tá? O que quer dizer bush? Moita, arbusto, ou mesmo o ex-presidente americano, George Bush, não Bush, beleza? Cuidado com isso. A outra palavra, pussy. Tá? Interprete o significado dessa palavra da maneira que quiser. Ela não tem só um significado, beleza? Mas vou falar mesmo assim. Pussy, não pussy, ok? Pussy, até estranho ficar falando essa palavra sempre. Pussy. Uma outra palavra, push, tá? De empurrar. Não é puxar, pessoal, tá? Pull é puxar. Push, empurrar. Mas, enfim, eu só queria falar da pronúncia e não do significado. Push, não push. Tá? Não é push aberto, push, beleza? Essa é a dica número 4. A dica número 5 são as palavras que terminam com um E e com um Y, tá? Que eu vejo muitas pessoas falando errado. Eu não gosto de falar errado, a palavra errado ela é muito forte, tá? Porque você está no Brasil, você não é obrigado a falar certo, mas eu, como sempre, vou passar a pronúncia certa. As pessoas falam honey, né? Para ou mel ou para querido, querida, né? Chamar o seu cônjuge, o seu namorado, namorada, esposo, esposa, enfim, de honey. É bonitinho, carinhoso, mas não é honey, é honey. É como se acabasse com um i. Honey. Outra, money, dinheiro, money, não money. Não existe money, tá? Money. Can I have some money, please? Do you have any money? Tá? Money. Outra, monkey, macaco, monkey, não monkey, tá? Donkey, não donkey, beleza? Turkey, Peru, né? Turkey ou a própria Turquia, turkey, beleza, pessoal? Não turkey. Acaba com um E e com um Y. Honey, money, turkey, monkey. Beleza? Eu vejo muito isso por aí. Então é isso, pessoal. Essas foram as 5 dicas de pronúncia de hoje. Estarei fazendo mais dicas de pronúncia posteriormente. Mas se você gostou desse vídeo, dê um like pra gente. Faça um comentário se você já errou alguma dessas pronúncias e como foi a sua experiência. E se inscreva no nosso canal, continue assistindo nossos vídeos. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.